Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico, o estudo do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 20. E vamos meditar, vamos estudar, vamos esquadrinhar as Sagradas Escrituras, porque são nelas que nós encontramos a verdade, né? Jesus diz: conhecereis a verdade os libertará. E essa verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos neste momento e te agradecemos, meu Pai, por mais um momento de meditação na tua palavra, por mais essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, falhas, erros, e que a tua graça, meu Deus, seja abundante nas nossas vidas. E aonde chegar esse vídeo, essa mensagem, que o teu Espírito venha a operar, meu Deus, a salvação. Então abençoa a todas as pessoas que estão participando desse estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, é João capítulo 12, versículo 20. Diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, ou seja, a festa dos judeus, né? Havia alguns gregos. Ou seja, acreditamos que esses gregos eram simpatizantes do judaísmo, prosélitos, seguidores do judaísmo, que iam constantemente a Jerusalém para participar da cerimônia religiosa dos judeus, né? Estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Ou seja, seguramente que eles ouviram falar de Jesus. Todos falavam de Jesus, né? Uns, como já falamos, falavam bem, outros falavam mal. Uns o amavam, outros o odiavam. Ou seja, quem era do bem, quem era da verdade, amava. Quem era do mal, da mentira, do mundo, odiava. E esses gregos, escutando falar de Jesus, tiveram essa curiosidade, esse desejo de vê-lo, de conhecê-lo, de escutá-lo, e começaram a buscar, né? E encontraram a um dos discípulos de Jesus. Por isso diz aqui, eles encontraram a Felipe, né? A Felipe, e Felipe foi a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo assim: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui ele já estava falando da sua morte e da sua ressurreição, né? Ou seja, ser glorificado significa ser ressuscitado, ser levantado. Quando esses gregos foram buscar Jesus e os discípulos Filipe e André comunicaram a Jesus, essa foi a resposta. Essa foi a palavra que saiu da boca de Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto, né? Produz muito fruto. Então Jesus aqui usou essa parábola, esse exemplo do grão de trigo, para exemplificar o que ele iria fazer por nós, né? Se você pegar um grão de trigo e guardar ele para você, você vai ter ele por muito tempo. Mas
sempre vai ser a mesma coisa, aquele grão de trigo. Não vai mudar nada. Mas se você pegar um grão de trigo e jogar na terra, esse grão de trigo ele vai morrer, que é o processo da germinação, não é certo? A semente cai na terra, morre, e dali germina e nasce uma planta, um ramo de trigo. E esse ramo vai produzir muitos frutos. Então, vale a pena você sacrificar uma semente, porque essa semente que você vai sacrificar vai gerar muitos frutos. Então, essa parábola, esse ensinamento, Jesus estava falando dele mesmo. Ele estava falando que ele ia morrer, né? Mas que essa morte, esse sacrifício que ele iria fazer por nós na cruz, depois da sua ressurreição, trairia muito fruto, porque Deus só tinha um filho, o unigênito, o único filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o unigênito, único filho, né? Era. Agora ele é o primogênito, o primeiro filho. Por quê? Porque Deus já não tem mais somente um filho. Hoje, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, que se converteram, que nasceram de novo, essas pessoas também passam a ser filhos de Deus. Então, graças ao sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, hoje Deus tem milhares e milhares, incontáveis filhos. Então valeu a pena aquele sacrifício de Jesus, não é verdade? Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, não teria filhos. Jesus seria ainda o único filho. É por isso que ele diz, em verdade, repetir 2 vezes, né? Afirmando que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai, meu Pai, o honrará. Então, essa mesma palavra do grão de trigo, assim como serve para Jesus, né? Porque ele morreu e ressuscitou e deu muito fruto, serve para nós também. Porque nós também temos que morrer espiritualmente, né? Morrer para esse mundo, morrer para o pecado. Porque quando a pessoa ela se converte a Jesus Cristo, então ela morre para o mundo, ela abandona, ela deixa, né, as coisas erradas, ela abandona o pecado. Passa a ser uma nova criatura, morre a antiga pessoa e nasce uma nova pessoa. E essa nova pessoa, com certeza, vai dar muito fruto. E através dela vai nascer outra, porque ela vai evangelizar outra, ela vai falar de Jesus para outra, etc, etc. E aí, é por isso que o cristianismo ha crescido. É por isso que o evangelho ha crescido. Começou com Jesus, Jesus chamou os discípulos, e esses discípulos chamaram outros discípulos, e hoje temos a igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro. Não é verdade? Então você vê a quantidade de frutos que esses sacrifícios de Jesus e dos discípulos, e do nosso sacrifício, também ha servido para que haja muito fruto. Por isso ele falou aqui, né? Em verdade lhes digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Como assim? Ou seja, quem ama a sua vida neste mundo, perde a salvação. Mas se você despreza esse mundo, ou seja, o pecado, você ganha. Você perde para o mundo, mas ganha a vida eterna, né? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo,
irá preservá-la para a vida eterna. Então a pessoa ela tem que tomar essa decisão. O que você quer? Você quer viver a vida que esse mundo oferece? Então você vai perder a salvação. Mas se você morrer para esse mundo e preservar a sua vida para a eternidade, pode ter certeza que a recompensa será maior. É melhor você sacrificar uma semente para dar muitos frutos do que ficar somente com uma semente, não é verdade? Mas cada um deve tomar a sua decisão. Não é verdade? O Espírito Santo toca e a pessoa ela escuta a voz de Deus. E ele diz assim: se alguém me serve, Jesus falou, se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela passa a ser um servo, um escravo, um seguidor, um discípulo de Jesus. E vamos estar com ele, junto com o Pai, junto com todos os nossos irmãos na fé, por toda a eternidade. Agora a minha alma está angustiada, que Jesus, ele fala algo forte. Ele diz assim: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então Jesus, ele estava muito angustiado, muito abatido, muito, vamos dizer assim, sofrido naquele momento, porque ele já sabia o peso do pecado, da humanidade inteira. Ele que não tinha pecado, sentiria o pecado da humanidade inteira. A ira de Deus, que era contra nós pecadores, caiu sobre ele. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele estava levando o pecado da humanidade inteira, de toda a raça humana que já viveu. Tanto do passado, do presente e do futuro. Imagine se o nosso pecado individualmente já é uma carga pesadíssima. Imagina da humanidade inteira. E se o salário do pecado é a morte, então imagina a ira de Deus que veio sobre Jesus naquele momento. Foi um momento muito duro, onde houve essa dor tremenda. Por isso que Jesus, ele fala aqui, a minha alma está angustiada. Mas ele sabia, ele veio justamente para esse propósito. Por isso ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então era para a glória de Deus. Era para a glória do Deus Pai. Então veio uma voz do céu. Quando Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome, veio uma voz do céu. E essa voz era a voz do Pai, do Deus Pai, que dizia, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos os escolhidos. Todos os escolhidos. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Jesus falando dele mesmo, Ele é a luz. Andem enquanto vocês têm a luz,
para que não seja surpreendido pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Né? Então, Jesus é a luz. Quem crê no Senhor Jesus é um iluminado. É um iluminado. Já não está mais perdido, já não está mais em trevas, já não está mais condenado. Tem a sua salvação garantida. Por isso é importante colocar toda a nossa fé no Senhor Jesus. Não é Paulo, não é Maria, não é João, não é Buda, não é Maomé, não é nenhum ídolo, nenhuma imagem, nenhum Deus, nenhuma religião, não é Papa, não é pastor, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então coloque toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua fé, toda a sua confiança, tudo que você tem em Jesus. Ah, mas isso vai trazer para mim uma consequência, as pessoas vão me criticar, eu vou passar por luta, eu vou passar por tribulação. Esse é o preço que tem que pagar. O grão de trigo tem que cair na terra, tem que morrer, para depois dar fruto. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, agarre a sua cruz e siga-me. A cruz é o preço, o sacrifício, a renúncia, né? Que nós temos que fazer também para seguir, para ser um discípulo de Jesus. Né? Assim como ele fez por nós, nós devemos fazer por ele também. Mas não por obrigação, mas por amor, por fé. Tá bem? Então vamos parar por aqui hoje. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade aqui então ao estudo do Evangelho de João. Se você puder, mande esse vídeo, o link desse vídeo a outras pessoas para que elas também possam conhecer a palavra de Deus e receber assim a salvação, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, veja os outros vídeos, faça uma série, veja uma série dos vídeos, porque aí está o estudo completo do Evangelho de João, versículo por versículo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.